A paz do Senhor Jesus, que é o pastor Cleiton Costa falando com vocês mais uma vez para o nosso devocional. Olha que interessante, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com cada um de vocês. O texto base está no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler aqui o versículo de número 8, que diz assim: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Olha que poderoso. A título de introdução, nós precisamos entender o seguinte: Jesus aqui está dando o pontapé inicial no seu ministério. Jesus aqui está iniciando a chamada na vida de alguns homens. Para quê? Para que eles, atendendo a chamada de Jesus, eles pudessem serem formados, capacitados para uma grande obra. Então Jesus, ele chega na praia, na beira do lago de Genezaré, e vê dois barcos. Um deles era de Simão Pedro. E Jesus pega o seu barco emprestado. Jesus pede o barco emprestado para anunciar a palavra do reino dos céus. Após Jesus finalizar o sermão, após Jesus finalizar a sua pregação, Jesus olha para eles e diz para eles: vá novamente para o mar, lance a rede. Pedro, ele diz: tentamos pegar a noite toda, tentamos pescar a noite toda, nada apanhamos. Aí ele diz uma palavra muito extraordinária. Ele diz: mas sobre a tua palavra, olha o que o texto diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro acaba de conhecer Jesus. Pedro acaba de ouvir uma palavra poderosa de Jesus. E Jesus dá a ele uma ordem. Ele diz: vá e lance a rede. Pedro, em todas as suas experiências, Pedro com toda a sua bagagem que ele já carregava até então, ele deixa tudo isso de lado e acredita na palavra do Senhor Jesus. Sobre a sua palavra lançarei a rede. O que ele está dizendo? Diante de todas as minhas frustrações, diante de todas as minhas decepções, eu vou confiar na sua palavra. Por quê? Pedro, Tiago, João e André, eles estão decepcionados, porque passou a noite toda, tentou e nada. E a Bíblia diz que desses dois barcos, tinha dois deles estavam lavando as redes e dois estavam consertando as redes. Isso fala de frustração, isso fala de decepção, ou seja, eles estavam decididos a finalizar ali. Mas quando Jesus deu a eles uma palavra, eles acataram essa palavra de Jesus, o Cristo, e lançaram de novo as redes. Para a sua surpresa, olha que interessante isso, para a sua surpresa, os peixes vieram para as redes. Para a sua surpresa, os peixes vieram, encheram todas as suas redes. Eles começaram a puxar as redes e começaram a pesar. Gritaram, pediram ajuda. E João, Tiago vieram ajudar Pedro e André. E eles, olha o que o texto diz, eles encheram os dois barcos. Pedro está maravilhado. André está surpreendido. Tiago e João, os filhos de Zebedeu,
estão perplexos com aquela grande bonança, com aquele grande milagre. Eles estão perplexos com aquilo que Jesus acabou de fazer com simplesmente uma palavra. Só que isso era só o começo. Porque quando eles chegam na beira da praia, olha o texto. Versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão, não temas, porque de agora em diante vos fareis pescadores de homens. E deixando tudo, olha o texto, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Sabe qual que é a palavra de Deus para o seu coração nesse dia? É o quanto você está disposto. O quanto você está disposto a deixar todas as coisas, todo embaraço, todo impedimento, toda barreira, toda situação, toda frustração, para seguir a Jesus, para atender a chamada do nosso Jesus. Nessa última hora, o Senhor continua chamando pessoas, mas tem muitas pessoas que têm ouvido a chamada do Senhor, mas não têm atendido esta chamada. Muitas pessoas têm ouvido a chamada do Senhor, mas não têm atendido a sua chamada. Esses 4 homens, Pedro, André, Tiago e João, poderiam mergulhar nas suas frustrações. Eles poderiam ficar ali prostrados. Ou, depois de receber o maior milagre financeiro das suas vidas, eles poderiam dizer, não, mestre, isso nunca aconteceu com a gente. Nós vamos ficar por aqui mesmo. Nós vamos continuar com o nosso negócio, nós vamos continuar com a nossa vida. Agora que deu tudo certo, nós vamos continuar aqui. Agora funcionou, agora deu certo. Os nossos barcos estão cheios de peixes. Mas a chamada do Senhor queimou tanto em suas vidas, que o texto diz, deixando tudo, o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Há uma grande diferença das pessoas que atendem a chamada do Senhor Jesus. Nessa última hora, o Senhor continua chamando pessoas. Jesus continua chamando pessoas. A sua voz continua ecoando, dizendo, siga-me. A Bíblia diz que no decorrer da caminhada, da chamada, da proposta de Jesus aos homens, o Senhor chama um homem chamado Mateus, Levi, que estava cobrando impostos. Ele era cobrador de impostos. E o texto diz, e Jesus chamando ele para segui-lo. Mateus, levanta e segue. Jesus olha para ele e diz, segue-me. E o texto diz, e levantando, o seguiu. A chamada do Senhor é extraordinária. A chamada de Jesus é séria. A chamada de Jesus, ela é poderosa. E todos aqueles que atenderam a chamada do Senhor, com certeza, as suas vidas foram poderosamente tocadas. Eu imagino Pedro, André, Tiago e João olhando para Jesus. Eles estão abismados, eles estão, olha o que o texto diz, eles estão admirados. Eu imagino eles pensando, se com uma palavra ele encheu os nossos 2 barcos de peixe, imagine o que ele não pode fazer. Imagine o que ele não poderá fazer
se nós o seguirmos. Eles entendem isso, eles entendem essa proposta. Deixa eu dizer para você nesse dia, Jesus está lhe chamando. Não endureça o seu coração, atenda a chamada do Mestre. Talvez você vai dizer, não, estou bem aqui na minha vida, estou bem nessa situação, estou bem nessa rotina. Mas deixa eu dizer algo a você. Jesus está lhe chamando hoje. Jesus está lhe chamando agora. Atenda a chamada dele. Eu costumo dizer que ele não precisa de nós. Ele é Deus, ele não precisa de nós. Mas uma coisa ele quer. Ele quer que você faça parte disso que ele está fazendo. Ele pode fazer tudo sozinho, mas ele quer contar com você. Ele quer que você faça parte desse grande projeto. O Senhor, ele tem prazer em que os homens façam parte desse grande projeto. Ele tem prazer de olhar para nós e olhar para nós e observar o quanto isso é valioso, quando nós estamos empenhados na sua chamada, é valiosa isso, é muito valioso isso. Fico com essa palavra nesse dia, nesse devocional, o Senhor está chamando você. Atenda o seu chamado. Ainda dá tempo, atenda o seu chamado. Abandone tudo, abandone todas essas coisas que te amarram, todas essas coisas, todas essas rotinas que te prendem, todo vício, toda malícia, todo pecado que te segura. Abandone tudo isso. Deixe todos esses barcos para trás e atenda a chamada do Senhor Jesus, que com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. E se nessa vida você não for bem recompensado, há uma recompensa na eternidade, onde a traça, a ferrugem, onde o ladrão não pode roubar. Há uma grande recompensa para aqueles que forem fiel ao Senhor até o fim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Atenda o seu chamado. Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoe, até breve.